Bom, gente, vamos lá, então? É seguinte, é devido à característica morfológica mesmo do micobactério. Ele tem uma parede celular mais resistente, e essa parede celular dele mais resistente permite com que ele, ele consiga ficar em ambientes menos úmidos, tudo bem? Então, ele não é encapsulado, é pela sua parede celular mais resistente, que tem a presença de ácido micólico, algumas outras substâncias que nas outras bactérias não tem, tá certo? Bom, quanto Certo. às lesões granulomatosas, elas consistem em uma área central de células gigantes, contendo os bacilos tuberculosos, circundado por uma zona de células epitelioides. Essas células gigantes, denominadas células gigantes de Langerhans, são um importante achado patológico, né, das lesões tuberculosas. Um tubérculo consiste em um granuloma circundado por um tecido fibroso que sofreu necrose caseosa central, né? E aí, no caso, eu tenho um grande tecido cicatrizado ali no pulmão, certo? E calcificado. É isso daqui que a gente vê quando faz a chapa do pulmão e vê aquele monte de bolinha branca, né? Calcificado, né? Essas bolinhas brancas são devidas à ausência de oxigenação pelo centro necrótico, certo? E também pela calcificação, pela necrose caseosa. Isso aí não tem volta, né, professor? Não tem o quê? Não tem volta, né? Quando você causa essa cicatrização aí, o tecido permanece assim. Ou Cicatrizou, não? não volta a ser alvéolo nunca mais. Tudo bem? Uhum. Aí a pessoa tem efeitos como, se for muito grave, essa dificuldade na respiração, ela permanece, né? Sim, né? Geralmente a dificuldade na lesão, na doença, é pela exsudação, na parte mais aguda, né? Porque eu tenho uma produção de muco muito grande. E o muco, ele é líquido. Então, ele vai dificultar a respiração. Agora, se ela ficar crônica, né? Essa parte fibrosada, ela nunca mais volta a ser alvéolo. No caso das lesões exsudativas agudas, elas voltam a ser alvéolo, sim. Tudo bem? Sim, sim, certinho. Professor, deixa eu perguntar uma coisa. Hum. Quais componentes da imunologia eles atuam na formação das células gigantes de Langerhans? Então, as células gigantes de Langerhans são macrófagos, tudo bem? São macrófagos multinucleados, né? Na verdade, é uma fusão de macrófagos. E aí fica uma célula grandona, assim, ó, com vários núcleos. Essa é a que a gente chama de célula gigante de Langerhans, que é muito comum na inflamação crônica granulomatosa, tá certo? A Na inflamação... ticnose acontece isso também, né? Oi? Na ticnose. Ticnose? Aham. Que é isso? Meu Deus. É uma doença também, parasitária. Ticno... Aham. Ticnose? Nunca ouvi falar. Me perdoe a minha ignorância, mas nunca ouvi falar. Sim. É, depois você me conta mais dela. Bom, então, essa resposta inflamatória crônica granulomatosa, ela não é característica só da tuberculose. Temos várias outras doenças crônicas infecciosas, né? Essa formação dessas células de Langerhans é feito TH1, tá? Então, o linfócito T ativado, ele vai, recruta macrófagos, e o recrutamento de macrófagos, né, eles são ativados e tem a formação desses linfócitos, desses macrófagos na forma de células gigantes ou células de Langerhans. Respondi a pergunta da colega? Sim, obrigada. Tudo bem? Bom, e temos vacina, né, que é a BCG, e ela também provoca o teste positivo na prova da tuberculina, né? Então, assim, não tem como a gente diferenciar se a pessoa tomou a vacina, né, BCG, ou se ela, no caso, ela foi infectada, ou então ela estava em um lugar que tinha, endêmico desse antígeno, né? Porque não quer dizer que a pessoa tem um antígeno, ela já foi infectada, né?
Bom, como achados clínicos, né, muito importante, né, febre, fadiga, suores noturno, perca de peso são comuns, né? A tuberculose pulmonar também provoca tosse, hemoptise, né? E no caso, essa escrófula, que é correspondente à linfoadenite cervical, né? Ou seja, o infartamento dos linfonodos perto do pescoço, que apresenta uma forma de linfonodos entumecidos e não sensíveis, geralmente de distribuição unilateral. Então, olha só, aqui no caso, né, nós temos expectoração sanguinolenta, certo? Bom, quanto ao Mycobacterium leprae, né? O Mycobacterium leprae é a hanseníase, né, gente? A hanseníase, ele já tem uma distribuição, né, mais, não é tão fácil de ser contaminado quanto a tuberculose, porque a transmissão dela, ela é mais por contato de gotículas, né, no caso, do que por aerosóis, né? Então, e ao mesmo tempo, você precisa ter um contato íntimo por muito tempo para a pessoa desenvolver a doença. E geralmente ela demora alguns anos para desenvolver a doença, mesmo depois de ter sido contaminada. Então, ela é uma doença de progressão mais lenta, comparada com a tuberculose. E ela tem uma temperatura ótima de crescimento próxima dos 30 graus, né? Então, por isso que ela gosta da pele, que é o tecido mais frio, o órgão mais frio que nós temos por ser mais periférico. Então, ele está menos suscetível à circulação sanguínea que promove o aumento da temperatura corpórea. Professor, esse micobactéria, ele é o quê? A morfologia dele, ele é gram positivo? Bom, eles não são corados pelo grão, tudo bem? Então, Não? ele é um bacilo que a gente chama que é bacilo álcool ácido resistente, certo? Pela presença do ácido micólico, né? Ele é muito resistente até a presença de álcool e ácido, né? Então, a gente chama eles de bacilo álcool ácido resistente. Tanto tuberculoses quanto lepra, certo? Ele não é grão. Certo. Ele não é corado pelo grão. Então, desse modo, o micro-organismo cresce preferencialmente na... Alguém falou alguma coisa? Sim. Diga. No caso, o senhor disse que pode levar anos para se manifestar, né? Sim. Por que, assim, ele demora, às vezes, tanto tempo? Bom, isso daí cada patógeno, né? Ele tem uma história natural da doença, né? Então, assim, a gente não sabe geneticamente quais são as características que levam ele a demorar esse tempo, né? Só que o que que acontece? Para eu promover uma doença, né? Eu tenho que ter aquela relação, né? Patógeno hospedeiro, né? Então, o que a gente imagina é que o nosso sistema imune consegue barrar por muito tempo até ele conseguir estabelecer um crescimento, né? Primeiro que ele cresce devagar, né? Segundo que o sistema imune ele consegue barrar por muito tempo. E aí até ele produzir um crescimento ao ponto que ele se torne manifestação clínica, ele demora mais tempo, né? Então é mais a relação patógeno hospedeiro, os fatores de virulência que ele tem para promover uma infecção, né? Então isso tem várias determinantes genéticas e fenotípicas do micro-organismo. Professor, em relação a isso aí que o Felipe perguntou sobre a tuberculose, no caso, ele se manifesta, fica ali incubado há um certo tempo. Ele se manifesta numa oportunidade que a imunidade do hospedeiro ela baixa, não é isso? Bom, então, pacientes subnutridos e pacientes com imunidade baixa, eles têm mais chance de pegar a doença, certo? Mas, no caso da tuberculose, né? Mas pacientes rígidos, que são pacientes com a imunidade boa, se eles receberem um grande inóculo desse micro-organismo e esse micro-organismo for virulento, não impede deles ficarem doentes também, tá certo? É claro que nós temos populações mais predisponentes, mas
qualquer pessoa, até uma pessoa que está com a imunidade boa, ela pode ficar doente por tuberculose. Certo? Certo. Bom, então, uma das características que demora demais a ter doença, né, é que esse patógeno ele cresce muito lentamente, né? Então, ele tem um metabolismo muito devagar. Então, consequentemente, a doença dele vai demorar muito tempo a ser expressa, né? E, como consequência, né, a terapia antibiótica deve ser mantida por muito tempo, né? Não vários anos, o protocolo não é por vários anos, pelo menos não no Brasil, né? Professor, só em relação a essa temperatura aí, porque eu não sei se eu acho que me perdi um pouquinho, esse micro-organismo, ele prefere temperatura inferior a 30 graus? Próximas de 30 graus. Próxima, né? Mas, E, assim, então ele tem essa dificuldade, né, de se multiplicar, porque o corpo do ser humano é em torno de 36, 37, né? Então é por isso que ele bom, tem dificuldade ou não está relacionado? não, o corpo humano ele tem 36, 37, né? Na Hum, parte mais interna e mais vascularizada, né? A uhum. pele, que ela é menos vascularizada, a temperatura é em torno de 30, Ah, sim, certo. certo? Aham. Tudo bem? Bom, então, quanto à transmissão, a infecção é adquirida por um contato prolongado com pacientes acometidos por hanseníase lepromatosa, que expelem uma grande quantidade de secreções nasais, ou então até de partir de secreções cutâneas, né? E aí a gente tem a diferença entre a hanseníase lepromatosa, né, e a tuberculose, que nós vamos ver mais para frente. Bom, o micro-organismo ele se replica intracelularmente, em geral em estiócitos cutâneos, que são células da pele, né? E as células de Schwann, que são aquelas células que auxiliam os neurônios, né? Então, o dano da hanseníase, ele é no sistema nervoso, né? E por isso que a gente gera a principal manifestação clínica observada, né? Que são lesões que a gente não tem sensibilidade, né? E Ok? é a toxina dele que causa isso, né? Que Não, atinge não, aqui nesse ele não, caso, não, ele não tem toxina aqui. é o Aqui é, próprio amigo. aqui é a multiplicação do patógeno dentro da célula. Então ele invade o sistema nervoso, Sim. invade o sistema nervoso e ele consegue chegar até o sistema nervoso central? Ou não? Só Não, superficialmente? Deus que me livre ele pro sistema nervoso central, né? Ele só fica no superficial, porque só no superficial que tem temperatura próxima de 30, né? Sim, foi isso que eu estava pensando aqui, né? Então não tem essa capacidade, né? Só sistema E, nervoso periférico e cutâneo, sim, certo? sim, certinho. Aham. Bom, aí os Professor, próximos. Oi. quanto à forma de transmissão, pode ser pelas secreções nasais lá, né? Ou pelo contato direto de pele, né? Isso, das De... secreções purulentas. Exatamente. Ah, tá. Bom, aí quanto aos processos, né? Nós podemos ter dano causado pelo contato direto com a bactéria ou dano causado pela resposta imune mediada pela célula. Então, gente, de maneira geral, estes patógenos que demoram demais para promover a resposta à doença, né? Geralmente o dano é principalmente pela resposta inflamatória, ok? Podemos falar isso da tuberculose, podemos falar isso da própria hanseníase, podemos falar isso da esquistossomose, por exemplo, ok? Bom, então, há duas formas distintas, né? Aqui é claro que nós estamos falando de dois extremos, a tuberculose e a lepromatosa, mas a pior é a lepromatosa, né? Que, não sei se vocês lembram, que ela é resposta TH2, né? E a tuberculose é a resposta TH1. Linfócitos T helper adaptativos TH1. Por que a TH1 é a melhor? Porque ela recruta macrófagos e os macrófagos conseguem destruir os patógenos que estão intracelularmente, certo?
Como ele é um patógeno intracelular, essa imunidade aqui é boa, diminui as manifestações clínicas da doença. Como que é a hanseníase tuberculoide? São lesões pequenas, né, e de baixo número, geralmente menos de 5 lesões por pessoa. TH2, ele gera anticorpo. O anticorpo, ele não consegue neutralizar o que está dentro da célula, ele não entra dentro da célula, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma doença desconfigurante com múltiplas lesões, com mais de 5 lesões e lesões muito grandes, sem delimitação, né? Com relevo, com vários tipos de cores, né? Então, dependendo da imunidade que a gente expressar de acordo com o patógeno, a gente pode ter uma sintomatologia grave ou uma sintomatologia normal. A tuberculoide, ela não transmite para outra pessoa, tudo bem? Então, mesmo você tendo um patógeno, não tem transmissão. A leptomatose transmite, ok? E lembrando que, rapidamente, após você tomar medicamento, tanto na hanseníase quanto na tuberculose, você já para de transmitir o patógeno, certo? Professor, recapitulando aqui. A lepromatosa, ela transmite pelo contato direto? Gotículas, né? Gotículas, né? Gotículas, isso. Gotículas ou secreção da pele. Sim, e a questão do macrófago, ele vai destruir essas células que estão infectadas? Sim. Vai ter uma destruição tecidual. Ah, sim. Coisa que não acontece no anticorpo. Tudo bem? Certinho. Professor, Oi. tem esse nome tuberculose, né? É porque tem alguma coisa ali também semelhante à tuberculose ou não? Não, é um nome que foi aceito pela comunidade científica. Não sei por quê, assim, não tem uma explicação por que não. Mas Certo? afeta só a pele ali, no caso. Ou o pulmão não seria afetado, não? Não, nada a ver, não, nada a ver, não vai pro pulmão, não. Certo? Entendi. Bom, aqui algumas lesões, né? Mostrando, olha só, isso daqui é uma lepromatosa, tá vendo que ela tá desconfigurando, ela tá indo por várias partes do corpo, só que a gente já conta mais de 5 lesões, né? Aqui também, olha, uma lesão desconfigurante da pele todinha, né? Olha o tamanho das placas, né? Certo? Então, aqui todas que a gente está mostrando são lepromatosas. Olha Professor, aqui, pode falar. o senhor tinha dito que com tratamento assim, com antibiótico, por pouco tempo já não transmite mais? Sim. Mesmo se for lepromatosa? Mesmo se for lepromatosa. Ah, tá. Certo? Bom, beleza, gente. Acabamos a primeira. Podemos ir para a segunda? Sim, pode. Sim. Essa questão da transmissão, professor, é Diga. porque o micro-organismo ele fica no interior, né, da célula. Então, ele não fica no exterior ali, né? Sim, ele está intracelular, né? Ele é um patógeno intracelular obrigatório. Não obrigatório, ele é um patógeno intracelular. Certo? Por isso, então, que ele tem essa dificuldade de transmissão, né? Certo. Dificuldade de transmissão? Não seria por ele ser intracelular, não. O negócio mesmo é o metabolismo dele, que demora mais, né? Então, precisa ser uma grande quantidade por muito tempo, né? Mas o metabolismo dele, não por ele ser intracelular. Certo? Ah, tá. Professor, só
Só para recapitular só um pouquinho aqui, a tuberculose lepromatose ela é transmitida por gotícula e a não, agora eu confundi, né? A lepromatosa, ela é por gotícula e a outra também Gente, a transmissão é a mesma. a O mesma, né? patógeno é o mesmo. Qual que é a Sim. diferença? A diferença é como o meu sistema imune responde ao patógeno. É Se porque ele assim, responde. o senhor tinha falado que essa lepromatosa ela transmite, né? Com mais fácil, já a outra não. Nossa, não Yuri, entendi seu nada. microfone tá ligado. Não Yuri, entendi nada. seu microfone tá ligado, Yuri. Não, é porque assim, o senhor falou que essa Hum, lepromatosa, ela é de fácil, ela transmite, né? É de fácil transmissão. E uhum. essa tuberculose, ela já não transmite, não foi alguma coisa assim que o senhor falou? Sim, Então, o patógeno é o mesmo. Qual que é a diferença? Na lepromatosa, eu tenho um estágio multibacilar, ou seja, eu tenho muito bacilo, certo? Então, eu vou transmitir. Na tuberculose, eu tenho uma fase paucibacilar. Eu quase não tenho bacilo. Então, eu não vou entendi, ter uma fonte de transmissão. Tudo bem? entendi. Aham, certinho, Beleza? beleza. Bom, gente, então vamos agora falar das infecções sexualmente transmissíveis. Tudo bem? As infecções sexualmente transmissíveis, né, que foi tratado na plataforma, foram somente, né, as bacterianas, a gonorreia e a sífilis. Tudo bem? Bom, todo mundo conhece, né, a gonorreia. Ela é causada pela bactéria Neisseria gonorreia e a sífilis é causada pela bactéria Treponema pálido. E nós temos a clamídia trachomatis, né, que fecha como a terceira mais comum, né, das infecções sexualmente transmissíveis. Geralmente a transmissão é feita por contato sexual, né? E se dá essa transmissão por microlesões que são produzidas durante o ato sexual, e aí o patógeno consegue entrar em contato com a corrente sanguínea, certo? Bom, falando sobre o sífilis, né? O que nós temos que saber? Nome do patógeno, treponema pálido, né? Morfologia dele, ele também não é corado pelo grão, tá bom? A gente tem que fazer uma técnica de impregnação pela prata para visualizar ele. Mas o que nós temos que saber é a morfologia. A morfologia dele é espiralada, assim como o leptospira, certo? E nós temos 3 tipos de sífilis: a sífilis primária, a sífilis secundária e a sífilis terciária. Na sífilis primária, a principal manifestação clínica é o famoso cancro duro, que é uma lesão única, indolor, certo? E geralmente ela é mais durinha, por isso que é denominada de cancro duro. E ela aparece de 10 a 90 dias após o contato sexual. É uma lesão única, ulcerada, pouco dolorosa, né? De base endurecida. Pode ter o fundo liso ou brilhante, né? Quando é brilhante é porque ela está ulcerada. Quando ele é liso, né? No caso, ela está uma lesão seca, né? E ela cicatriza sem tratamento, né? Que é o grande problema, né? Porque aí a pessoa não trata e aí depois desenvolve a sífilis secundária. O tratamento da sífilis, né? Nós sabemos, é penicilina. Penicilina G. Certo? Já a sífilis secundária, ela já gera manifestações clínicas bem mais graves, né? Nós temos gerando com 6 a 8 semanas após o cancro, nós temos sinais clínicos de doença disseminada, linfadenopatia generalizada, nós temos infecção no sistema nervoso central e artralgia, né? Dores nas articulações. Mas eu acho que a principal manifestação clínica, que é muito bem visível, né? São as lesões superficiais na pele. Tudo bem? Bom, e a sífilis... Professor, Diga. o tempo que o senhor disse que aparece a sífilis secundária são 6 semanas?
6 a 8 Após semanas após o cancro, né? 6 É após... semanas, né? Isso, 6 a 8 semanas, certo? Ok. Bom, e aí nós temos a sífilis terciária, que ela acontece anos após o contato, né? E aí essa é bem mais grave, né? Podemos ter demência no sistema nervoso central, surdez, cegueira, alterações cardiovasculares, né? Lesões articulares mais graves, né? E alguns tumores também. Já a sífilis congênita, né? Ela é muito importante, né? Durante o pré-natal, é muito importante ver a presença dessa sífilis ou não. Geralmente quem faz esse acompanhamento, um dos primeiros testes que são feitos é a presença ou não de sífilis, porque durante a gravidez ela pode promover aborto, nascimento prematuro, né? E ela é mais perigosa, como todas as doenças congênitas, no primeiro trimestre, né, de gestação. Após o nascimento, né, a criança pode ter fenda palatina, né, que eu acho que todo mundo sabe, né, o que é. A principal característica, né, de mãe que tem sífilis é a surdez, certo? E nós temos também os dentinhos de Huntington, que é aquele dentinho de vampiro, né? Que é aquele dentinho pontudinho assim, certo? E a transmissão, né, ela pode ocorrer em qualquer fase da sífilis, né? No caso da mãe para a criança, mas a pior é no primeiro trimestre, porque é onde eu estou tendo a maior parte das transformações e a formação, né, da criança. Professor, Diga. essa sífilis terciária, é, ela... Porque a sífilis secundária, ela não some assim espontaneamente igual a primeira, né? A primária, né? Não, não, não. Aí, no caso, tipo, a pessoa vai descobrir ali que está com treponema e vai muito provavelmente se tratar, mas aí, se não fazer o tratamento correto, aí vem a terciária depois? É isso? Seria assim? Pode ser também que ele tenha adquirido alguma certa, vamos se dizer assim, alguma alteração genética que torne ele mais resistente, né? Ao tratamento, né? Pode ser essa variável também, mas provavelmente é porque teve uma reincidiva, né? A pessoa tratou, ela melhorou, e aí depois ela voltou a ter novamente a doença, certo? Entendi. Bom, aqui mostrando, né, a morfologia em espiral. Professor, isso por conta da resistência do patógeno ali no caso, né? Como contaria como uma resistência microbiana? Sim. Então, a sífilis não é muito comum ter resistência, né? Ela se torna mais virulenta, né? Mas a resistência a patógenos, a resistência da sífilis é menos comum, tudo bem? Mas não vou dizer que é impossível, mas ela é menos comum. Então, é mais pelo ressurgimento da doença mesmo. A pessoa é tratada, ela melhora os sintomas, porém ela novamente surge, né, nessa terciária, ok? Mas o patógeno, então, permanece no organismo da pessoa viva, então. Sim, ele permanece, só que as manifestações clínicas não aparecem, né? E aí ele surge com a terciária. Mas ele permanece porque o antibiótico não matou ele, né? Não seria assim, professor? Sim, seria, né? Mas é porque assim, nós temos o protocolo de tratamento, né? Aí no protocolo de tratamento, a pessoa toma até as manifestações clínicas desaparecerem, né? Uma vez desaparecida a manifestação clínica, né? A gente cessa o tratamento. E pode acontecer de ter um patógeno, né? Que ele volte depois para a terciária, pode acontecer, né?
Entendi. Né? Isso é mais raro, né? Mas pode acontecer sim. Porque assim, gente, é muito complicado eu pensar assim, não, então eu tô com medo de ter terciária, eu vou dar penicilina para essa pessoa pro resto da vida. E aí, vamos pensar, e a microbiota dele, né? E os outros micro-organismos que estão sendo mortos por ele, né? E os efeitos adversos que estão correlacionados a isso, né? Então, a gente tem um protocolo de clínico de tratamento por um tempo determinado, né? Quando as manifestações clínicas cessam, né? É importante a gente parar de administrar, até mesmo para ele não criar resistência ao medicamento que ele está utilizando, né? Entendi. Bom, isso daqui já falamos, né? Que é a transmissão sexual, infecção fetal. Beleza. Quanto à Neisseria gonorreia, né? A Neisseria gonorreia, ela ocorre, né? A famosa cervicite ou uretrite, né? Que é o famoso exudato mucopurulento, né? Então, aquela IST que gera aquele corrimento esbranquiçado, né? Provavelmente ela é Neisseria gonorreia, né? E ela pode gerar na mulher efeitos mais graves, como a doença inflamatória pélvica, que pode gerar esterilidade e gravidez ectópica, né? Lembrando que 70% das infecções, né, nas mulheres não tem sintoma. Ela é mais sintomática no homem, tudo bem? Mas ela gera problemas mais graves na mulher. Por exemplo, a gravidez ectópica, certo? Todo mundo sabe o que é gravidez ectópica, né, gente? Bom, a gonorreia, ela é um diplococo gram-positivo, tá, gente? Ela é um diplococo gram-positivo. Ou, perdão, gram-positivo. Diplococo gram-negativo. Ela é da família da Neisseria meningitis, né? Que a gente vai ver mais pra frente. Bom, então, a uretrite é a mais frequente, né? Corrimento e disúria. E em 70% dos casos na mulher é assintomática, né? Mas pode gerar cervicite, que é uma das principais complicações na mulher, além da doença inflamatória pélvica, que é menos comum, mas é mais grave. O tratamento, né, se dá por principalmente ciprofloxacino, ok? Aí a gente pode associar outros medicamentos, como por exemplo, cefotriaxona, né? Ou então ciprofloxacina e azitromicina, né? Que isso daqui é determinado pelo Ministério da Saúde, né? Quando a gente trata clamídia, que é aquela que a gente viu por linfogranuloma venéreo, junto com gonorreia, certo? Bom, aqui mostrando o linfogranuloma venéreo, né, que é a clamídia, né, que a gente trata junto com gonorreia quando adiciona a azitromicina, né? Aqui mostrando o linfogranuloma próximo aos órgãos sexuais. Algumas sequelas bem bonitas, né? Que são a fibrose tecidual, né? Fístulas vaginais e elefantíase genital. Alguma dúvida nessa parte aqui, gente, quanto às infecções sexualmente transmissíveis? Tudo bem? Professor, Hum, então pode acontecer as duas juntas ali, a Neisseria e a clamídia? sim, sim. Geralmente, quando a pessoa tem uma infecção sexualmente transmissível, ela tem várias, né? Porque o que que acontece? Durante a transmissão sexual,
formam microlesões. Se a pessoa tem alguma manifestação de IST, ela vai ter lesão no órgão sexual. Então, quanto maior for a lesão nesse órgão sexual, mais fácil de outros micro-organismos que têm mais dificuldade de penetrar fazer a infecção. Por exemplo, a pessoa que tem sífilis, ela tem uma chance 10 vezes maior de pegar HIV de uma pessoa que é HIV positiva. Por quê? Pela ulceração do cancro. Bem? Então, as infecções sexualmente transmissíveis, elas promovem lesões no órgão genital, que facilita a pessoa ter outras doenças ou adquirir outras doenças através do ato sexual. Professor, Aí fica tipo como se fosse a porta de entrada, né, professor, para outras Isso. doenças. Isso. essa elefantise genital, ela seria naquele mesmo sentido eu esqueci o nome da doença, que também se chama elefantise, causada na perna. Não, a Voquerelia Bancroft, né? Isso, seria diferente. Não, eu falo não o patógeno, mas eu falo o mecanismo ali. Não. A elefantíase por Voquerelia Bancroft, né? É a destruição. Sim, de certa forma seria, né? Mas a Voquerelia Bancroft, ela acomete todo o linfonodo do corpo inteiro, né? E no caso a clamídia, ela só promove elefantíase nos órgãos genitais, né? E um é causado por parasita, né? E esse daqui é causado por bactéria. É porque assim, porque naquele caso lá parece que não tem volta, né, professor? Eu não sei, ele não retorna ao normal, né? Ou retorna ao caso da primeira que o senhor falou. Da Sem ser desses aqui. Voquerelia? Isso. Então, é mais complicado, né? Esse daqui, ele não volta, tudo bem? Esse daqui também não volta? Não, Esse... não. Ah, sim. Não, era isso que eu queria saber mesmo, essa questão. Se Beleza. voltar, Podemos ir para o próximo, então, gente? sim. Bom, então, a última aula nossa, né? Que nós vamos ver, né? É meningite, Corynebacterium e Leptospira, né? Então, a meningite bacteriana, ela é causada por vários tipos de patógenos, tudo bem? Não é só um tipo de patógeno, nós temos vários tipos de patógenos. Mas o mais importante, né, que a gente correlaciona é a Neisseria meningitis, tudo bem? Porque ela é a que causa mais efeitos deletérios, ela é a de mais fácil transmissão, tudo bem? Mas nós temos outros patógenos associados, por exemplo, Haemophilus influenza, né, que é uma bactéria, Streptococcus pneumoniae, que é uma bactéria, Streptococcus agalati, Listeria. Só de bactéria a gente já tem um monte, né? Fora as outras que são menos comuns. Mas quando a gente fala de meningite, né, a mais importante é a Neisseria meningitis, que é da família da Neisseria gonorreia, tudo bem? Então, com